Olá, galerinha! Aqui é a professora Gisele para mais uma aula de matemática. E a aula dessa semana, ponto médio de um segmento e distância entre dois pontos. Então é importante para essa aula vocês relembrarem sobre o plano cartesiano. Lembrando que um ponto no plano cartesiano, ele sempre vai ser x e y. Então, eixo x e eixo y. Eixo x, o eixo da horizontal, eixo y, o eixo da vertical, tá? Lembrando que um ponto tem as suas coordenadas. No x, ela é chamada de abscissa e no y, ela é chamada de ordenado, tá ok? Então, para que nós possamos encontrar um ponto no plano cartesiano, nós precisamos das coordenadas x e y. Beleza. Então, aqui, ó, ponto médio de um segmento é o ponto que separa o segmento em duas partes iguais. É exatamente o centro desse segmento, né? É exatamente a metade desse segmento. Ok. Então, primeiro de tudo, vamos lembrar de como eu identifico um ponto no plano cartesiano. Então, aqui o A. Vamos anotar aqui do lado. Quais são as coordenadas do ponto A? Primeiro no eixo X. No eixo X ele vale 1. E no eixo Y ele vale 2. Beleza. Coordenadas do ponto B. Aqui. Eixo X, ele vale 6. Eixo Y, ele vale 2. Então, 6 e 2. E coordenadas do ponto C. Ponto C no X, ele vale 6. No Y, ele vale 5. Relembramos aí como que identificamos um ponto no plano cartesiano. Beleza. Esse tracinho aqui é o tracinho do segmento, tá? Então, segmento AB é essa distância. Segmento BC, essa distância. E segmento AC, essa distância. Vamos dar uma pausa aqui no segmento, que eu não quero saber a distância ainda. Eu quero saber o ponto médio. Tá bom. Professora, mas para eu saber o ponto médio, eu preciso saber a distância, não preciso? Desse segmento? Sim, preciso. Então, nós vamos para essa parte aqui, ó. Distância entre dois pontos. Então, distância entre dois pontos é o tamanho desse segmento. O quanto que esse segmento mede. Então, nós vamos aqui também identificarmos as coordenadas de cada ponto. Então, tem o ponto... tem o ponto D. Quais são as coordenadas do ponto D? Então, eu vou lá no eixo X. Menos 3 e eixo Y, 2. Menos 3 e 2. Coordenadas do ponto E. Lá no eixo X, menos 3. No Y, menos 4. Ponto F, ponto G. Ponto F, 1, menos 5. Ponto G, 4, menos 5. Agora temos o ponto I, H, I e J. H, 1 e 1. I, 4 e 1. J, 1 e 4. Ok, identificamos todos os pontos. Para eu saber essa distância, quando eu não o tenho na diagonal, então quando eu tenho na vertical e na horizontal, fica muito fácil, né, de identificar. Então aqui, por exemplo, do D até o E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu segmento DE mede 6 unidades.
Se, por exemplo, meu exercício falar que é em quilômetros, se meu exercício falar que é em centímetros, em metros, aqui eu não estou usando nenhuma unidade de medida. Então, 6 unidades. Ok. Segmento FG. FG. Vou ver aqui, ó, quanto que eu caminhei aqui no plano. 1, 2, 3. Então, meu segmento FG mede 3. Ok, fácil. E agora o I e o J, que está na diagonal? Agora o segmento IJ, que está na diagonal, nós precisamos de um cálculo já conhecido por vocês. Se vocês observarem aqui, eu consigo formar um triângulo retângulo, ó, com o ponto H. Então, aqui formou um triângulo retângulo, onde eu tenho aqui um ângulo reto. Beleza, professora. Oposto ao ângulo reto é a minha hipotenusa. E os meus outros lados são os catetos. Então, eu consigo achar essa distância? Consigo achar essa distância. Fazendo o quê? Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vamos substituir aqui. Eu tenho o valor da minha hipotenusa? Não tenho. Vou manter hipotenusa ao quadrado. Tem o valor desse cateto. Então, quanto mede esse cateto? 1, 2, 3. Então, 3 ao quadrado. Tem o valor desse cateto aqui. 1, 2, 3. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que dá 9. Aqui também. 9 mais 9 dá 18. Se eu tenho ao quadrado de um lado, a operação inversa dele é a radiciação. Então, nós vamos fazer a raiz quadrada de 18. Poderia ter a alternativa já com raiz quadrada de 18. Mas, nós temos como melhorar essa raiz de 18, que é fazendo a fatoração. Vocês já aprenderam fatoração. Fatoração, vou decompor o 18 em fatores primos. 18 dá para dividir por 2, que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Formou um par aqui. O parzinho ele fica fora da raiz, porque é como se ele tivesse ao quadrado dentro da raiz. O ao quadrado, que é a potência, se anula com a radiciação. Então, ele fica fora. E dentro, o número sozinho. Quer dizer que raiz quadrada de 18 é a mesma coisa que 3 raiz quadrada de 2. Então, achei a distância aqui de I até J. Qual é a distância de I até J? 3 raiz quadrada de 2. Ok, galera? Então, quando eu tenho na horizontal ou na vertical, basta contar aqui os pontos. Quando eu tenho na diagonal, eu preciso formar o triângulo retângulo e encontrar o valor dessa hipotenusa. Belezinha? Vamos encontrar aqui, então, ó. Segmento AB. De A até B aqui tá fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5. De B até C também tá fácil. 1, 2, 3. E de A até C? De A até C eu preciso aplicar o teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo está aqui. Oposto a ele é a hipotenusa. Os outros lados são os catetos. Aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado e aqui eu tenho 5 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9 e 5 ao quadrado dá 25. 9 mais 25 dá 36. Raiz quadrada de 36 tá fácil, não preciso nem fatorar.
Qual a raiz quadrada de 36? É 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 dá 36. Então, o segmento AC mede 6. Belezinha. Isso que nós fizemos foi para encontrar a distância de um ponto ao outro. Distância entre dois pontos. O segmento, o tamanho do segmento. Agora nós vamos voltar para o ponto médio. Ponto médio é o ponto que separa o segmento exatamente na metade. Tá fácil aqui, ó. Qual a metade de 5? 2,5. Qual a metade de 3? 1,5. Qual a metade de 6? 2. Fácil. Mas quando a gente fala de pontos no plano cartesiano, eu tenho as minhas coordenadas. Então, para encontrar o ponto médio, nós temos que fazer a média das coordenadas. Como que eu faço isso? Vamos lá. Eu tenho o ponto A aqui, que é 1 e 2. Então, de A até B eu quero o ponto médio. E tenho o ponto B, que é 6 e 2. Para fazer a média e descobrir o ponto médio entre eles, ponto médio, eu vou somar a abscissa. O que é a abscissa mesmo? Ponto X. 1 mais 6, que dá 7. E vou somar a ordenada, que é o ponto Y. 2 mais 2, que dá 4. Ainda não é meu ponto médio. Agora eu tenho que fazer a divisão por 2. Então, qual é a metade de 7? 3,5. E qual a metade do 4? 2. Então, quer dizer que o ponto médio do segmento AB é o ponto 3,5 no X e 2 no Y. Vamos achar esse ponto? Aqui, ó, com a caneta azul. 3,5 no X. 1, 2, 3. 3,5 tá aqui. E 2 no Y. 1, 2 no Y tá aqui. Ponto de encontro. Esse aqui é o ponto médio, ó. Separou exatamente o segmento AB na metade. Vamos fazer o ponto médio agora do BC. Então, do BC, ponto B é 6 e 2. Ponto C é 6 e 5. Ponto médio. Soma a abscissa. 6 mais 6 dá 12. Soma a ordenada. 2 mais 5 dá 7. Então, o meu ponto é a metade dele. Metade de 12 é 6. Metade de 7 é 3,5. Então, meu ponto aqui é 6 e 3,5. Vou achar aqui. O 6 está aqui. 3,5 está nessa direção. Aqui. Exatamente o ponto médio. Separou o B e o C na metade. Ok. Agora, eu consigo também o ponto médio dessa diagonal aqui. Então, continuando aqui, meu ponto A, que é 1 e 2. E meu ponto C, que é 6 e 5. Para achar o ponto médio, soma aqui 1 e 6, que dá 7. 2 e 5, que dá 7. Metade de 7 é 3,5, metade de 7 é 3,5. Então, 3,5 e 3,5. 3,5 com 3,5. Aqui está o ponto médio do segmento AC. Viram que fácil, galera? Vamos achar o ponto médio aqui? Vamos lá. Ponto médio de D até E. O ponto D é menos 3 e 2. E o ponto E é menos 3 e 4. Beleza. Ponto médio. Vou somar aqui o X. Menos 3 com menos 3 dá menos 6.
2 com 4 dá 6. Quer dizer que o meu ponto médio é metade de menos 6 é menos 3, metade de 6 é 3. Então, o meu ponto médio vai ficar no ponto menos 3 no x e 3 no y. Menos 3 no x. Desculpa, galerinha, um erro aqui, ó. É menos 4. Então, quer dizer que, voltando, desculpa. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. E 2 positivo com menos 4 dá menos 2. E a metade de menos 2 é menos 1. Olha só. Como o sinal faz diferença. Ó, a professora mostrou aqui, hein? O sinalzinho faz total diferença. Eu não vou editar o vídeo, que é para mostrar para vocês que faltou a minha atenção aqui no sinal e ia dar totalmente errado. Então, nosso ponto médio é menos 3 e menos 1. Menos 3 no x, menos 1 no y. Aqui está o ponto médio. O ponto médio de D e E. Beleza? Vamos ver o ponto médio de F e G. F é 1 e menos 5. E G é 4 e menos 5. Vamos fazer o ponto médio. 1 com mais 4 dá 5. Menos 5 com menos 5 dá menos 10. Então, o meu ponto médio é a metade disso. Metade de 5 é 2,5. Metade de menos 10 é menos 5. Então, o meu ponto médio vai ser 2,5 no x, menos 5 no y. Vamos ver? 1, 2, metadinha aqui. No 5. Esse é o ponto médio do segmento FG. Vamos ver o ponto médio de I até J? Ponto I é 4 e 1. Ponto J é 1 e 4. Ponto médio, vamos somar. 4 mais 1, 5. 1 mais 4, 5. Então, meu ponto médio vai ser metade de 5, 2,5. Metade de 5, 2,5. 2,5 no x, 2,5 no y. Vamos ver? 2,5 tá aqui. 2,5 tá aqui. Ó, ponto médio. Então, galerinha, nossa aula aí de hoje foi para reforçar o assunto que vocês viram durante a semana no Centro de Mídias, tá? Onde eles mostraram, fizeram atividades do caderno do aluno. Lembrando que as atividades do caderno aluno que são realizadas pelo Centro de Mídias, vocês têm que registrar no caderno de aluno de vocês. No caderno do aluno de vocês, tá bom? Acompanhem as aulas do Centro de Mídias. A professora faz um reforço aqui, uma revisão. E aí, vocês vão acessar o Classroom para realizar as atividades da semana. Tudo bem? Qualquer dúvida, nós temos o nosso grupo no WhatsApp, pode me perguntar lá. Nós temos o próprio Classroom, pode deixar suas dúvidas lá. E também aqui no canal do YouTube, pode deixar as suas dúvidas, tá bom? Sigam firmes. Lembre-se de não deixar acumular atividade. Realizem todas as atividades do terceiro bimestre. Mais uma vez, o bimestre é todo online, então nós vamos fechar as notas de vocês pelas atividades que vocês realizaram no Classroom, tá? Não deixe de realizá-las. Mesmo que o prazo já se esgotou, corre lá no Classroom, faz as atividades atrasadas que nós estamos recebendo. Fiquem bem, se cuidem, em breve estaremos juntos. Um abraço da professora.